Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui em Braço do Norte com a empresária, empreendedora, mãe, esposa e representando as mulheres empreendedoras do nosso estado, da nossa região, Rose Eftin. Tudo bem, Rose? Tudo bem, é um prazer estar com vocês aqui. Que bom, nós é que agradecemos você abrir as portas da sua propriedade para nos receber, né, da Cabanha Guinter. Logo mais nós vamos lá conhecer os animais, ver as coisas, como é que funciona. A gente já está bem curioso. Opa. Certo? Mas nós gostaríamos de fazer um bate-papo aqui com você, falar um pouquinho sobre a sua história empreendedora, né, para inspirar outras mulheres também a empreender. É interessante, né, isso, porque às vezes a gente... Eu gosto de fazer esse tipo de conversa, de bate-papo, porque tem muitas mulheres, até assim, para começar, né, tem muitas mulheres que me encontram em eventos ou na cidade, ou no centro, eles dizem: nossa, Rose, que bom que você falou, a gente também é bem assim como você disse mesmo, né? Mas é um prazer a gente poder conversar um pouco, se podendo ajudar melhor ainda. Imagina, né? É sempre bom contribuir. Ô, Rose, então vamos começar contando um pouquinho da história. Quem é a Rose? Da onde veio a Rose? Então, vamos meio jogo rápido. Eu sou, como eles falam, serrana, né? Sou de Lages. Casei com meu marido Bernardo Eftin, que é aqui de Braço do Norte, mais precisamente aqui vizinho do nosso terreno, que ele morava. E ele foi para Lages, a gente se conheceu lá. Daí por conta disso que casamos e a gente desceu a serra, como eles falam, né? Ele era gerente de banco. Então, fizemos essa semana passada 39 anos de casado, né, com 4 filhos, né? Hoje meus filhos estão de aniversário, tive gêmeos, meus gêmeos que têm 32 anos estão de aniversário hoje. Então, a gente casou e acabamos criando raízes aqui no litoral, né? Moramos em Içara, depois fomos para Nova Veneza e Nova Veneza eu moro até hoje lá. Porém, a gente tem essa propriedade aqui. Eu gostava muito de vir para cá, sempre gostei muito quando minha sogra e meu sogro eram vivos, né? Eu vinha sempre. O Bernardo quase não gosta muito, até hoje ele não vem. Mas eu gosto muito daqui de Braço do Norte. Me identifiquei muito com a região, com o povo, com o clima, com tudo aqui, né? Eu sou encantada. Para mim, eu vim para Braço do Norte, é só o que eu quero e eu venho sempre. Toda quarta eu estou aqui na cabanha para a gente fazer o trabalho que a gente faz aqui, né? E daí, com isso, as coisas... Criei meus filhos, tive 4 filhos. Há 15 anos atrás, daí nós tínhamos essa propriedade que era com meu marido, que tinha, com porcos, que era uma granja de porco que a gente tinha aqui também, né? Porém, na época deu problema, deu prejuízo por conta do algés, que deu doença, então não teve mais como a gente manter a criação de porcos. Daí eu fiz uma proposta, eu e uma veterinária amiga minha de Lages, ela disse: Rose, se você quiser eu vou lá te ajudar a cuidar da propriedade de vocês. Daí, né, que ela topou, meu marido topou e a gente veio, eu e ela para cá. E foi um desafio, né, bem grande, porque aqui nós temos uns 40 hectares, mais ou menos, e na época tínhamos porcos, tinha gado de corte, tinha várias coisas, mas a gente tinha que, como ela tinha experiência, era veterinária, tudo, então nós tínhamos que focar numa só coisa, né? Mas antes disso, eu fiquei em casa todo esse tempo e cuidando dos filhos. Daí nós temos uma empresa de software que eu também trabalhava e até trabalho até hoje quando é necessário, né? A parte financeira, a parte de cuidava, ajudava meu marido. Hoje ainda temos essa empresa, porém daí meus filhos já cresceram. Então meus filhos agora, tipo, meio que não é que me substituíram, mas assumiram a parte deles, né? Daí eu disse: opa, então eu posso fazer outras coisas, posso sair de casa, né, para trabalhar sem com aquela preocupação que tinha que ficar cuidando. E daí com isso a gente acabou vindo para cá. E como eu te falei que tínhamos que ter um foco, na época eu disse: não, nós temos que ter um foco, não podemos ter porco como tinha, né? Porco, vaca, gado de corte, porque não funciona. Ou você tem que aprender bem, eu sempre penso assim, que você tem que aprender bem uma coisa só e fazer bem feito aquilo lá que você faz.
Então foi por isso que eu optei na época, vendemos o que tínhamos aqui, vendemos as vacas que não eram Jersey e também não eram gado de PO como a gente tem agora, né? E então o que vendemos tudo e comecei com novilhas PO. E prenhas na época, né? Daí comprei de um, daí eu ia na casa de um, na casa de outro, porque eu só sabia, de pequena, como eu morava em Lages, a gente ia para as fazendas. Então aquele gosto de vaca, de leite, sempre eu já tive, mas eu não sabia muita coisa não. E daí a gente ia nos vizinhos, ia nos amigos, como é que é. O que eu faço hoje, que eu recebo muitas pessoas da faculdade, jovens, tudo, para saber como é que faz, ou até mesmo estagiário, é um prazer para mim, porque foi dessa forma que eu aprendi. Então eu acho que no mínimo hoje eu quero retribuir aquilo que os outros me ensinaram. Então pouco que eu sei, então eu quero transmitir para os outros e da melhor forma possível. Então por isso que eu faço isso. Daí viemos para cá e foi dando certo. As coisas foram acontecendo, cada dia era um dia, né? Cada uma coisa. Na época tinha dificuldade muito grande, porque quando eu cheguei aqui era basicamente homens, né? Então mulheres aqui no Brasil eu já sabia que tinha muitas mulheres que criavam Jersey, porque mais Jersey a gente fala, né? Sim. Mas aqui em Braço do Norte quase não tinha, assim, apesar de que na época as mulheres que tiravam leite, que inseminavam, que faziam, mas elas não apareciam. Então, de repente, aparecia uma mulher que veio para cá com um desafio grande de mudar uma propriedade, de plantações e coisa. Então, eu sou muito curiosa, assim. Tem uma novidade, eu quero rapidinho, eu também vou fazer. E isso sempre era um desafio, até demais. Eu tenho meus filhos que eram hiperativos, agora já se acalmaram. Eu disse, mas por que essas crianças puxaram hoje? Eu sei que é por mim, que era eu que sou assim, né? Então eu sempre quero mais, sempre quero coisas diferentes. E com isso foi um desafio e as coisas foram acontecendo. Daí comecei na época, daí foi indo, daí tinha as feiras, comecei a participar das feiras, daí ganhava uma aqui, outra colar, e as coisas foram andando. Então, e cada vez mais eu gostando mais do que estava fazendo, e as coisas foram acontecendo. E quando eu vi, daqui a pouco eu já estava na associação aqui, assumindo o cargo de secretária, daqui a pouco fui de vice-presidente, e daqui a pouco, quando eu vi, eu estava de presidente da Catarinense, que é uma coisa, primeira mulher também. Pioneira em 50 anos, eu ainda tive a graça de poder fazer a festa de 50 anos da Associação Catarinense de Jersey, né? E eu sendo uma mulher. Então, para mim, assim, foi muito grato, muita gratidão por tudo que aconteceu na minha vida e que eu pude fazer. E várias coisas também que, como eu te falei, dessa minha curiosidade de fazer um novo e diferente, né? Fazer embrião. Nunca ninguém sabia como é que se fazia embrião. Aliás, sabia sim, tinha a Zenira ali de Armazém, que ela é uma grande mulher, onde eu comprei os animais na época. Então, eu me espelhava muito nela e gostei muito do desafio dela. Eu cheguei lá 15 anos atrás, ela disse, eu tenho embrião no meu botijão. Eu disse, o quê? Embrião é uma coisa assim muito, né? Muito novo. Muito novo para a época, mas ela também, hoje eu tenho uma admiração muito grande, ela continua hoje tirando, né? Muito grande por ela. Então, daí a gente foi indo, daqui a pouco nós temos aqui a dona, que também não tem como, é referência, a dona Celina, a esposa do seu Edésio, porque eu conhecia o seu Edésio, mas daqui a pouco eu fui ver que o seu Edésio, sim, um grande empreendedor, um grande divulgador da raça, tudo, mas daí a dona Celina tirava leite, inseminava os animais. Então eu disse, por trás tinha sempre uma mulher ajudando, fazendo. Aquela brincadeira que a gente faz, aquele ditado, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Né? E como diz meu marido, ele disse, eu disse, não amor, você também, eu falo para ele. Claro que é a parceria da gente que faz isso acontecer, né? Não é só a mulher ou só o homem, eu acho que a gente junto nessa parceria que acaba dando certo, né?
Então, mas as coisas daí foram acontecendo e hoje a gente está aqui com essa propriedade muito bem. Estou muito feliz com os resultados que está acontecendo de tudo, né? E com o que eu posso fazer, posso ajudar, daí apareceu o FEAGRO, daí participei da FEAGRO, participo ainda, a gente faz um grande trabalho junto lá com a nossa diretoria, né? Então, e assim foi, e eu muito no começo meu marido relutou muito. Primeiro ele disse venha, daí depois quando ele viu que deu certo, ele relutou muito, porque daí acabava que eu tinha que vir para cá e deixando ter que deixar em casa, né, para ter que vir. Mas hoje ele já viu que sabe que isso é importante para mim, que me deixa feliz, que me faz cada vez mais ter incentivo de fazer, de produzir, de ter, de ajudar, né? Sim. Como eu falei para você, que as portas estão sempre abertas para aqueles que precisam de ver algo diferente ou que sirva a gente, que às vezes eles acham que a gente é um exemplo, né? Então vamos mostrar para eles de que forma a gente fez e que forma eles poderão ser mais fácil para eles do que foi para mim, né? Ou homens, mulheres, jovens, que agora os jovens que estão fazendo toda a diferença, né, para nessa agronegócio que está chegando agora, assim, com tudo, né, que realmente que é o que faz o Brasil deu aquele pulo agora com o nosso agronegócio. E estamos pertinho já de exportar o nosso leite, a qualidade do leite está cada vez melhor, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês lá como é que funciona, né? Então, Rose, qual foi o momento assim que foi aquele divisor de águas, assim, que a fazenda fez todo sentido para você? Não, isso aqui que eu quero, é aqui que eu quero investir, aqui que está o meu propósito. Então, como eu falei para você, até então a gente veio, eu sempre fui muito, como eu falei no início, né, muito curiosa, quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas né, daqui a pouco eu disse, eu estou fazendo demais e acabando eu estou gastando demais, eu estou indo longe demais. Então o que eu preciso? Eu preciso fazer com que isso seja rentável, né? Eu preciso fazer com que seja feliz, que seja uma coisa boa, que me traz um grande resultado positivo, mas eu preciso que isso aqui também tenha retorno financeiro, porque nada que tu acaba investindo um monte que não tem retorno que te deixa feliz, né? Então foi o meu divisor de águas aqui na propriedade, para mim foi o freestyle que eu fiz agora. Eu até pensei, meu Deus, será que nós vamos... A gente fez com recurso próprio, então, daí não da fazenda, mas da nosso lá, da família, né? Daí até meu marido eu pensei, meu Deus, será que eu vou fazer ou não vou fazer? Mas eu pensei, espera, nessa vida a gente está de passagem aqui. Não sei se vai ser curta, se vai ser longa, né? Então a gente simplesmente passa nesse mundo. Então eu disse, eu quero passar e quero não deixar um legado, mas eu quero passar e passar bem. E como eu disse assim, não, mas eu não vou gastar porque eu vou deixar para os meus filhos. Meus filhos estão trabalhando, eu ensinei eles a trabalhar, né? Então eles já estão fazendo com que provendo para eles mesmos, um já está casado, outro está casando. Então eu posso muito bem usar esse dinheiro que a gente tem para fazer isso, que isso vai ser o diferente, que vai dar certo e que vai fazer com que vai ter o retorno esperado que eu quero ter, e é onde que está tendo, já está tendo esse retorno. Então ali para mim foi divisor de águas, assim, não, agora claro que eu vou em exposição, que eu vou ainda, tudo, né, porque isso a gente é um prazer, é uma coisa assim, como é que eu vou dizer para ti, você encontrar com os amigos, porque a gente faz uma grande amizade nesses eventos, né, do preparador ao dono do animal, então a gente se conhece, é uma família, que a gente se encontra 2, 3 vezes por ano, e isso também é muito bom, porque eu tava com os meus filhos já saindo, já tipo assim, o mais novo tem 24 anos, então eu tenho 15 anos aqui, então aquilo pra gente assim, meu Deus, agora eu não tenho mais idade, não posso mais, hoje eu tô com 59 anos, eu acho que eu ainda posso muito, né, eu comecei a fazer algo novo pra mim, pra minha vida, depois dos meus 45 anos, assim, que eu disse, não, agora eu vou fazer uma coisa que é pra mim. Então, até então, eu vivi pra família, e é isso, é essa que eu quero deixar,
essa mensagem para as muitas mulheres que estão me ouvindo, que nunca é tarde, que a gente pode sim, com calma, que eu sempre digo, né? Para, Rose, com essa calma. Mas é com calma, com tranquilidade, que a gente acaba dando certo e as coisas acabam funcionando. E deu, tu vê que eu estou agora, eu acho que eu vou muito longe ainda. Imagina. Então eu estou muito bem com tudo que a gente está fazendo aqui, né? O trabalho que foi conquistado nesse tempo. Isso. E todo o destaque, né, Rose? A gente vai ver daqui a pouquinho lá toda a premiação que você conquistou ao longo desses 15 anos. E assim, digo para vocês assim que as coisas foram acontecendo, porque a gente, como diz assim, você está aqui hoje me entrevistando, para mim é um prazer que eu não tenho, é uma gratidão, vamos dizer assim. E por que você veio? As coisas vão acontecendo, né? Então não é que a gente busca, que quer e vai, não, deixa a coisa rolar, que daí funciona, né? Então eu acho que a vida é assim. Eu disse assim, eu quero ser feliz. Eu venho aqui, eu quero ser feliz. Tem problema? Tem, não tem problema. Mas eu quero vir aqui e estar feliz. Então, Rose, como você falou, as coisas vão acontecendo dentro do mundo dos negócios, né? As premiações, o destaque. Hoje você é conhecida como referência aqui na nossa região, na criação de gado Gerson leiteiro, né? Tem um plantel magnífico. Referência em tecnologia com o sistema fiscal, referência em genética, né? Fala um pouquinho pra gente desse diferencial genético aí, dessa diferença da tecnologia dentro da sua sistema de produção. A genética faz toda a diferença, por conta que como eu tive que prender elas lá dentro, que elas vão ser, direcionamos para toda a nutrição, toda a parte da climatização, tudo. Então, para que elas respondam o que a gente quer, tem que ter a genética, tem que ter um bom acasalamento, porque o que acontece? Uma vaca de 20 litros lá, ela não vai se pagar. Então ela tem, na hora de inseminar, acasalar, que a gente chama, né? Para ver que touro que eu vou colocar. Então essa é a diferença da genética. Então você vai ter que colocar um que tenha mais leite, que possa sustentar, tem que ter uma estrutura que sustente esse leite. Então essa genética faz toda a diferença numa hora da gente fazer um investimento, como eu fiz delas ali. Ô Rose, foi um prazer estar aqui conversando com você. Agradecemos essa oportunidade, agradecemos o fato de dar essa oportunidade de conhecer a sua história, de conhecer o seu negócio, abrir a sua propriedade para nós. Agradecemos esse empoderamento feminino, sabe? Essa força do empreendedorismo feminino que a gente precisa, que a gente se espelha. São exemplos assim que a gente precisa no nosso mercado, na nossa sociedade. Obrigada a vocês. E agora vamos até lá, então? Vamos lá conhecer, então? Mais linda, Rose. Então, esse é o nosso freestyle climatizado. É climatizado, túnel de vento que eles dizem, né? Então esse como eu te falei, é aqui que as minhas vacas estão, por conta das dificuldades do calor lá da rua, né? A gente acabou fazendo esse freestyle. E aonde que, como você vê, elas estão muito bem. Então, como eles falam muito do bem-estar animal, né? Sim. Você vê que lá fora nós estamos com calor de praticamente uns 30, 35 graus, mais ou menos. Aqui dentro a gente fica em torno de uns 23 graus. Certo. Esse é o que precisa para elas, se bem que quanto mais frio, melhor também. O frio a gente não tem dificuldade com elas. O problema maior das nossas vacas são o calor, né? E daí aqui nós temos o coxo de água, que é o que precisa para uma vaca dar leite, ela precisa comer.
e precisa tomar água. Então Sim. elas estão aqui na água, tu vê que ali nós temos a ração que a gente coloca, que nós... Que é a silagem? Tem silagem, tem feno, tem algodão e a própria ração, certo. né? Cada um ganha o que produz. E isso fez com que que a gente conseguisse chegar numa média de produção mensal, vamos dizer, em 24 em todo o freestyle, né? Com certo. as que estão, essas são as que recém-paridas e com as que estão prontas já para secar para uma certo. próxima lactação, né? Outra fase de produção. Outra fase de produção. Ô Rose, e me diz uma coisa, você comentou que esse é o primeiro modelo de criação nesse estilo, que é o freestyle no Brasil, na raça Jersey. Isso, na época que eu fiz, foi o primeiro que a gente fez freestyle climatizado com túnel de vento. Tem outros tipos de freestyle sem climatização e outros tipos com ventiladores, etc, né? Mas igual o nosso, fechado, climatizado, com túnel de vento, esse nosso foi o primeiro. Isso. Só para o pessoal de casa entender, os animais, eles ficam 24 horas aqui dentro. Exatamente. Eles não se retiram. Aqui tem alimentação, tem a ração, a água, os minerais. Aqui é feita a ordenha. Isso, a ordenha lá onde a gente entrou, né? Ele não se desloca, ele fica exatamente aqui. 24 horas 24 deitadinho horas aqui, comendo e tomando água. Exatamente. E muitos podem dizer, nossa, e vitamina D, e sol, etc, né? Mas isso tudo é complementado na própria ração, na alimentação, no sal mineral que a gente coloca para elas aqui. Perfeito. E isso aumenta a produção do leite? Ah, com certeza. Aumenta a produção e elas ficam... Qual é a nossa maior dificuldade aqui na nossa região? É o calor, né? Então o calor é muito como agora, nesses dias que a gente passou, um calor de praticamente quase 50 graus. E isso para uma vaca de leite é o fim, não tem como elas conseguirem produzir. E hoje nós temos genética apurada, nós temos... Tudo isso faz com que se perca se a gente não dá um conforto necessário para elas, que esse foi o objetivo maior. Elas andavam 2 quilômetros antes, por dia, entre ir e vir nos piquetes, né? E com a genética cada vez melhor, mais apurada, eu achei que, já que eu tinha esse galpão aqui, eu disse, opa, vamos otimizar, né? Vamos fazer com que ele nos sirva para que elas fiquem melhor, né? E a gente também acaba ficando, o trabalho tem que ser mais, o trabalho não é maior, o trabalho é mais atento, mais profissional, que é hoje que pro leite é o que a gente precisa, né? Certo. Ou para tudo, né? Mas pro leite cada vez mais, quem quer continuar produzindo na produção de animais, de leite, tudo, você tem que se profissionalizar, né? Tem que fazer a diferença, porque a gente quer exportar. E para exportar, a gente tem que ter qualidade. Exato. E a qualidade é fazendo isso aqui que a gente faz. Olha só, Rose, aqui nós temos animais premiados? Tem animais premiados já. Eu sei que você faz parte da associação, então... Tem muitas filhas premiadas, filhas de mães que foram premiadas, que foram vendidas, que foram a leilão. Então isso a gente tem bastante. São aqui. animais de grande valor agregado, vamos dizer assim. Exatamente. Não só pela produção, mas por toda a genética. Exatamente. Eu fiz para mim colocá-las aqui dentro, eu fiz uma seleção da seleção. Então eu tinha um plantel, eu tenho há 15 anos que eu venho produzindo e venho criando animais e tirando leite, e nesses 15 anos, então o que eu fiz agora? Eu peguei o que eu tinha de melhor e trouxe aqui para dentro. As outras acabamos descartando, uma vendida, etc, né? Mas então hoje nós estamos com a média de 36 meses de idade, que isso é muito pouco, né? Mas todas são selecionadas, porque aquela que não corresponde, que não produz o que a gente espera dela, a gente não pode deixar aqui dentro, porque senão o prejuízo na certa é muito grande. São animais, né, extremamente selecionados para estar aqui. Exatamente. Hoje, que número que é o seu plantel de animais aqui nesse estilo de produção? Eu tenho no meu plantel todo com gado jovem, que o gado jovem está lá na rua por enquanto ainda, né? Então eu tenho 120 animais. Como eu te falei, muito jovem. E eu fiz muito quando eu faço IATF, que é a inseminação a tempo fixo. Então com isso a gente passa ultrassom, faz tudo. Então a gente
na hora de inseminar, o que a gente tem feito? Já que os animais são muito bons, a gente tem colocado semi-insexado. Então, por conta disso que eu tenho muitos animais jovens. Sim. Porque daí foi muito rápido essa seleção que eu fiz e os animais que estão lá fora que não estão aqui dentro. Aqui eu tenho em torno de uns 60 animais. Entre as que eu estou tirando leite e as que estão prenhas e já estão prontas para parir. Certo. Mas eu tenho uma capacidade para 70 animais em produção, eu ainda não alcancei. E por isso que quando eu chegar a isso, daí realmente eu vou estar realizada, que é o objetivo que a gente quer, e saudáveis certo. Do jeito que eles estão, como elas estão. Qual é a média de produção de um animal desse modelo de criação? Depende do tanto, tipo assim, uma vaca de primeira cria, como essas ali são as jovens, né? Sim. Que são separadas também do lote maior, né? E essas aqui ficam em torno dos 24, 25 aqui também, litros, né? por dia? Por dia, entre uma e outra. Mas tem vacas assim das vacas mais de terceira cria, elas vão a 35, 40, 45 no pico de lactação, que o pico é com 45 dias. Sim. Então elas vão tranquilamente. Então, mas por outro lado, aquela que eu estou secando, eu sou obrigada a deixar ela lá com uns 15, ele tem 20, sou obrigada a baixar, tirar a ração, para elas baixarem, para que... se recuperarem para poder dar cria novamente. Exatamente, para não dar problema nenhum na hora da secagem. Certo. Né? Qual é o destino da tua produção hoje? Hoje eu vendo tudo para um laticínio, como aqui a gente certo. Tem vários laticínios, né? Eu já faz bastante tempo que a gente tem uma parceria com esse, então eu entrego toda a produção para ele nesse primeiro momento. Mas eu estou fazendo um diferencial no meu plantel, que hoje todo mundo preza por qualidade, por tudo, né? Eu, graças a Deus, a gente tem assim, o meu leite é muito bom, como eu falo para ele, né? Eu não sei se os outros são melhores, mas o meu tá num patamar muito... Eu posso tranquilamente ir lá tirar o leite e tomar das minhas vacas, não vou ter problema nenhum, mesmo porque a que pode estar com mastite ou pode ter sido medicada, a gente descarta o leite. Então, e é isso que a gente precisa fazer e que todo mundo faça também, né? Sim. É a qualidade do leite. Mas nós temos também, eu estou direcionando a minha produção também para o leite A2A2, que é a caseína, que é o que faz com que dá problema no estômago. O leite não é lactose. É que tem muitas pessoas que são sensíveis ao leite. Isso. Então, e hoje já tem touros que tem o A2A2, que faz, e tanto que esse leite tem no Brasil, tem em São Paulo, eu acho que produz esse leite. E eu tô bem feliz assim, que eu tô com acho que 70% do meu rebanho de A2A2. Daqui a pouco eu vou poder também vai criar aí um produto diferenciado que não tem aqui na nossa região. Que é o que está acontecendo hoje no Brasil ou no mundo, né? A qualidade, todo mundo quer coisas melhores, qualidade melhor, quer qualidade de vida e para isso você tem que estar bem fisicamente, produtos né? Desenvolvidos para gerar essa qualidade, né? Exatamente. Do alimento. Poder usufruir do tudo que o leite tem de bom e não se prejudicar. Exatamente. E não ter... Né? Não abrir mão do bom gosto, né? Isso. Desse prazer de consumir o leite dos seus derivados por causa de determinado elemento que possa fazer mal para a saúde. Exatamente. Isso é muito interessante. Como eu sempre falo assim, né? Produzir... Eu não moro aqui, eu moro em Nova Veneza, dá 100 quilômetros daqui. Então eu venho geralmente quarta, quinta-feira, ou eventualmente quando precisem, porque eu trabalho também, né? Hoje tô bonita, assim, toda arrumadinha, né? Pra gente conversar, mas geralmente eu venho pra cá e a gente trabalha mesmo. Se tiver que tirar leite, tiramos, fazer. E precisa... Põe a mão na massa. Precisa fazer o diferente, né? Sim. Então, esse é daí meu marido diz assim pra mim, pra que você tem que sair daqui, de Nova Veneza, e ir lá pro Braço Norte, tirar leite, plantar milho? Daí eu falo pra ele, Bernardo, hoje nós estávamos tomando café. Daí eu disse, você não quer tomar teu café, não quer comer teu pãozinho, comer teu queijinho? Então alguém tem que plantar. Seja porque precisa, né? Porque muitos precisam para viver disso, né? Seja porque
porque é o meio de vida, ou que realmente tem grandes produtores que fazem, ou seja por quem gosta. Eu disse, eu faço porque gosto, né? Gosto do trabalho, gosto de vir. Desde pequenininha eu já gostava, quando meus tios lá na Serra, em Lages, tinham as fazendas, tiravam leite, que era bem mais rústico, né? Eu já gostava. Então, para mim é um prazer vir aqui, fazer isso que eu faço e poder ajudar também a humanidade de uma certa forma, contribuir, né? De alguma forma, exatamente, né? Fazer minha parte, já que meus filhos já estão tudo crescidos agora, né? Então tá, mas então essa aqui é o departamento de produção da Rose, né, que a gente pode conhecer aqui de pertinho. Obrigada, Rose, por ter oportunizado. Obrigada a vocês também. Para que a gente possa vir aqui conhecer de perto, conhecer um pouquinho de como é que funciona a produção de leite. Porque às vezes as pessoas acham que o leite nasce na caixinha. E não, né? Tem todo um processo por trás. E esse processo é trabalhoso, exige investimento, exige tecnologia, para que o produto seja cada vez mais qualificado. É esse, como eu te digo, mas só para encerrar, né? Essa é a maneira com que eu crio hoje, não menos diferente de quem cria na rua, como eu fazia antes, né? A pasto, como tinha. Então a maneira, hoje o meu jeito diferente é esse, mas antigamente eu também fazia com a qualidade do leite bom, com tudo da mesma forma. É só otimizando a produção. Exatamente, é isso que eu fiz fazer. Tá bom. Tá certo.